Sábado, dia 10 de março, às 23 horas, início do 7º jejum, do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2012. Com encerramento no domingo, na reunião das primícias, às 9 horas da manhã, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida, e em São Paulo, às 7 e às 9h30 da manhã. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Sente-se, por gentileza. Graças a Deus. Olha, eu tenho que dizer o seguinte. Penso que você pode sair, eu creio, totalmente nisso. Que você pode sair daqui hoje com muito mais que tem buscado, muito mais daquilo que tem buscado de Deus. Quando a Bíblia diz que o Senhor faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, isso é 100% verdade, porque está escrito. Então, cada um que aqui está pode sair com muito mais do que pediu ao Senhor. E sinceramente lamento pelos que perderam e estão perdendo esta reunião. Sei que Deus, nesta reunião, não só nos dá uma mensagem, nos dará de vitória, como estará confirmando o que já tem prometido. E eu não tenho dúvida e posso afirmar que todos que creem, certamente, os que realmente creem e possuírem, já vão sair daqui com coisas impossíveis definidas. E eu posso dizer isto com certeza. E nós vamos aprender o que diz a Bíblia. Eu gostaria muito que você aprendesse com a palavra de hoje. Deixasse ela entrar. Se ela não entrou antes, em uma outra ocasião que ouviu, que ela entre hoje. Jó 3, nós vamos ler muito, bastante. Jó 3, 25 a 26. Jó 3, 25 a 26. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Na tradução Almeida, diz, porque o que eu temia me veio, o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei. Mas veio sobre mim a perturbação. Pensamentos contrários, negativos. É uma grande porta aberta para o mal entrar. Jó era um homem justo, temia Deus. Ele oferecia sacrifícios a Deus e se preocupava em se manter íntegro. Mas internamente ele era um homem inquieto, que era assombrado por medos. Aquele tipo de gente que não consegue de verdade confiar em Deus.
Sabe, luta para fazer o que é certo, luta para obedecer, luta para andar nos caminhos do Senhor e obedecê-lo. Mas lá dentro está sempre sendo assombrado por medos. E ele disse: o que eu temia veio sobre mim. Eu nunca estive descansado. Isso mostra que tudo o que estava acontecendo com ele, perdas e perdas. Sabe o que é no único dia a pessoa perder tudo que tem? Tudo. Dinheiro, família, amigos, apoio, honra. Tudo. Às vezes a gente ouve pessoas dizerem: oh, mas eu tive um dia tão ruim. Bom, eu não creio que alguém possa dizer: eu tive o dia de Jó. Ele teve um dia na vida dele que não acredito que muitos tenham. Se houve alguém que passou, deve ter sido muito poucos. Sinceramente, nem creio. Mas havia uma porta aberta que ele permitiu na mente dele. Infelizmente, ele alimentou temores, o medo. Nunca estive descansado. Ele não conseguiu descansar, confiar. Então, esse é o primeiro ponto. Se você tem uma porta aberta, você abriu uma porta, através de pensamentos, de sentimentos, você deve trabalhar imediatamente para fechá-la. Lacre. Ela não pode ficar aberta. Quando você pensa contrário, você atrai isso para a sua vida. Quando você cede a pensamentos malignos, você atrai isso para a tua vida. O que eu temia me aconteceu. Quando você temer algo, você tem que parar e dizer: saia da minha vida. Em nome de Jesus. Nunca estive descansado, está errado. Nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quer dizer, não adiantou, quando ele diz: mas veio sobre mim. Quer dizer, o que adiantou eu viver tão preocupado? Porque alguns têm essa mentalidade, que ele deve se preocupar. E quando ele não se preocupa, ele se sente irresponsável, negligente. E ele, muitas vezes, quantas pessoas eu já encontrei preocupadas porque não estavam preocupando. Muitas. O que adiantou ele viver preocupado? Algumas pessoas pensam que viver preocupado com alguma coisa vai livrá-lo daquela situação. Bom, quem sabe Deus vai ver que realmente estou preocupado com isso e Ele vai então me livrar disso. Mas é o contrário. Porque, na verdade, é uma porta aberta de dúvida, de incredulidade, de negativismo, de tudo contrário. Se o diabo vive assombrando você com medo de perder o emprego, perder a família, perder não sei o quê, perder a saúde, não sei o quê. Isso é diabólico. E sinceramente, eu penso que muitas pessoas levam uma vida, muitas, não poucas, uma vida inteira para aprender isso. Muitas já ouviram esta mensagem, esta primeira parte da mensagem, muitas vezes.
No entanto, ao invés de pararem, meu Deus, eu preciso deixar isso entrar dentro do meu entendimento. Preciso brigar contra isso. Deixa eu fechar essa maldita porta que me leva a ter medo, inquietação, não me deixa descansar, ter paz no coração. Chega. Eu preciso de paz. Está aqui, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre minha perturbação, não adiantou nada. Às vezes algumas pessoas pensam que isso é prova de responsabilidade com as coisas. Não é prova de nada disso, é prova de incredulidade mesmo. Porque eu não tenho saída nesta vida, a não ser confiar em Deus se eu for inteligente. Bispo, eu estou passando por tal coisa. Tem que confiar em Deus. Tem que confiar em Deus. Aconteça o que for, você precisa aprender a confiar em Deus. Mas, definitivamente, enquanto você ficar buscando explicação para isso ou aquilo, entender isso ou entender aquilo, você vai perder anos de vida e de vitórias. Às vezes eu vejo pessoas perdendo um tempo danado. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Isso não é justo. Por que comigo? Bom, tenho que dizer que se você está com esse espírito, está perdendo anos de vida e de vitórias também. Porque nem tudo tem como explicar. É melhor não buscar, ficar buscando entender sei lá o quê. Por que isso aconteceu comigo? Entenda o que você deve fazer em Deus e pronto. E pronto. Aí eu não sei, parece que o fulano que é tão menos espiritual que eu, recebeu e eu não recebi. O fulano foi curado tão rapidamente e eu ainda estou com esse problema. Por quê? Por quê? Que para tal pessoa resolveu tão rápido e para mim não resolveu? Por que o fulano já está vivendo isso? E eu que me dedico muito mais, que faço muito mais, que tenho muito mais, que sei muito mais, que não sei o quê, não aconteceu comigo. Bom, talvez seja exatamente esse o problema. Exatamente esse. Você, ou às vezes nós podemos nos encontrar nos achando, sem admitir, melhores. Eu sou bem mais espiritual, mais cheio do Espírito, bem mais dedicado, bem mais isso, bem mais aquilo, e Deus não me deu vitória, deu para o fulano. Nem sempre as coisas vão parecer justas para nós. E é por isso que você tem que ter no teu espírito que Deus é justo, Deus é bom e não faz nada de ruim, em tudo há um propósito, não tem explicação para tudo, não adianta buscar entender tudo, você só tem uma saída: confiar em Deus. Aconteça o que for, confiar em Deus. Confia em Deus. O tempo todo acontecem coisas ruins e tem gente perguntando: onde está Deus? Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? Por que isso, aquilo? Se me pergunta alguma coisa assim, normalmente eu digo: não sei. Não sei. É com Deus. Deus continua sendo bom. Ele não mudou e eu continuo confiando nele. Acabou. Não sei.
E muitos cristãos têm perdido tempo de vida tentando entender e explicar coisas que é só perda de energia, de vida, quando deveriam estar simplesmente confiando em Deus e lutando para obedecer o que diz o Senhor. Pronto. Vamos para Jó 19. Agora vamos ler bastante. Preste bem atenção no Jó aqui. 1 a 27 eu vou ler. Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonhem de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saiba que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito em injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas, os meus caminhos. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa de minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados. Enquanto eu não me vou, desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos e até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me um estrangeiro, veem-me como um estranho. Chamo meu servo, mas ele não me responde. Ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim, dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes. Agora dentro não tem pele. Quer dizer, não sobrou nada de mim. Nada. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Porque vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Aí eu paro aqui um pouquinho. Você viu o estado que estava Jó. Quem fala aqui é uma pessoa que está, nesse momento, pensando pior, sentindo pior, chateado com todo mundo, inclusive com Deus. Inclusive com Deus. Depois que ele falou tudo isso, de repente, parece contraditório, mas não é. Sabe aquele momento em que você começa a reclamar e a pensar e a sentir, e meu Deus, o que é isso? Olha o que está acontecendo, meu Deus, e isso e aquilo. De repente, você se desperta. Fala, peraí, mas eu sei que não é nada disso, eu sei que não vou ficar assim, eu sei. Foi exatamente isso que Jó fez. 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus.
eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Sabe quando a pessoa se deixa levar por todas as coisas que estão ao redor dela? Ela começa a pensar, ela começa a sentir e, consequentemente, ela começa a falar como se tudo tivesse acabado. Mas, de repente, ela volta, ela dá lugar ao entendimento, ao espírito, e ela para e pensa, espera aí, eu estou pensando pior, eu estou sentindo tudo de pior que possa haver, mas eu sei que eu não vou ser desamparado. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu verei a glória dele. Eu sei como anseia no meu peito, os meus olhos verão o poder do Senhor. Não é outro, não, outro não vai, não é outro, não, eu mesmo vou ver o poder do Senhor. Eu vou ver. Aqui nós vemos uma pessoa chegando exatamente onde Deus queria. Antes, ele vivia temendo. E o que ele temeu, veio sobre a vida dele. E primeira coisa que você vai ter que entender, todos nós, temer é uma porta aberta para o mal entrar. Depois, no capítulo 19 até o versículo 24, porque no 25 ele muda. Ele fala de tudo de ruim, tudo que ele estava sentindo, que ele estava pensando, ele foi desabafando. Mas de repente ele para e diz, eu sei, mas eu sei. Está tudo destruído. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei que eu verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos e não outro. Eu sei. Então, até então, ele estava movido pelaquela emoção negativa. Mas de repente ele para e deixa bem claro. Mas eu sei. Você está entendendo isso ou não? Mas eu sei. Tudo bem, eu estou me sentindo um lixo. Na minha cabeça só tem passado coisas ruins. Eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Tudo parece que está dando errado para mim. Eu não vejo uma saída, parece que eu só estou perdendo, eu só estou retrocedendo, e meu Deus, o que é isso? Deus se virou contra mim? Não, eu sei que o meu Redentor vive, e eu vou ver o Senhor agindo na minha vida. Eu sei. Ele podia dizer, eu perdi dinheiro, tudo que eu tinha, perdi todos os meus filhos, minha mulher está contra mim, meus amigos estão contra mim, até meus servos zombam de mim. Eu tinha honra, agora eu não tenho nada. Deus está contra mim. Deus se virou contra mim. Aí ele, certamente naquele momento, ele caiu em si daquilo que era a verdade. A verdade, ele sim estava vivendo um momento grave. Mas a verdade é que Deus ia dar vitória a ele. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu verei o Senhor agindo na minha vida. Eu verei. E é isso que Deus quer que entre na tua mente. Eu sei. Vamos para Jó 42. Aqui,
Nós vemos o Jó entendendo tudo. Um homem com nível espiritual muito superior. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Diga comigo, Deus pode fazer todas as coisas na minha vida. E nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Nenhum. Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tem momentos na vida que a gente fala coisas que a gente não sabe. Inclusive para bem e para mal. Que a gente fala, às vezes até repetindo algo bom, ou fala de um problema que estamos vivendo como se aquilo não tivesse mais saída. Tu disseste, agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito. É o que acontece com muitos. Já ouviram muito de Deus. Mas agora os meus olhos te viram. Por quê? Porque tudo aquilo que estava bloqueado, o entendimento foi aberto. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza de tantas coisas que ele falou. No momento da precipitação. 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Você vê que isso aqui é uma parte muito difícil. O Senhor virou o cativeiro do Jó quando naquele momento ele orou pelos amigos. Ele fez uma coisa que realmente era muito difícil. Na hora que ele mais precisou, aqueles amigos pesaram a cruz dele o quanto puderam. Como ele mesmo disse, vocês já me repreenderam 10 vezes. Vocês só sabem falar que eu estou errado e que eu fiz tudo errado e etc. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Lembra que ele falou quando estava no fundo do poço, que ele estava pensando, ele estava sentindo, ele acabou falando, mas de repente ele parou e deixou bem claro aquilo que Deus espera de cada um. Espera aí, tudo parece perdido e acabado, mas eu sei que não vai ficar desse jeito. Eu sei que não vai ficar assim. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Por quê? Porque Jó ficou com aquilo que ele sabia, que Deus não ia desampará-lo. 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, também teve 7 filhos, 3 filhas, e por aí foi. E Jó morreu, se você ver aqui, morreu farto de dias. Ele não morreu com aquela lepra, ele não morreu miserável, ele não morreu envergonhado, desonrado, por cauda, ele não morreu derrotado, ele morreu vitoriosíssimo, muito vitorioso, muito abençoado, dobradamente abençoado que do início da vida dele, mais honrado, mais forte. Ele não morreu de nenhum dos males que assombraram a vida dele. Ele não pereceu com nenhum daqueles problemas. Nenhuma daquelas situações prevaleceu, nem a doença, nem a miséria, nem a desonra, a humilhação, a vergonha, nada. Deus virou completamente. Deus restituiu dobrado, não só o que ele tinha perdido, mas em dobro. E é isso que Deus está te prometendo hoje. Deus está dizendo exatamente isso. E eu vou lhe dar mais versículos que confirmam uma promessa de grande mudança, virada de cativeiro, mudança no seu estado de vida hoje, restituição, uma mudança muito, mas muito grande. Muito grande. Não pequena.
uma mudança muito grande, uma virada muito grande na sua vida. É a promessa para você. Mas você vai ter que aprender a fechar as portas dos medos, que dá abertura a medos. Você não pode mais ceder. Você tem que mudar, tem que parar. Eu estou pensando no pior, eu estou sentindo, não vou mais. Deus tem me prometido o melhor, e eu vou fazer como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou no fundo do poço, mas eu sei que Ele vai virar. Eu estou no fundo do poço, eu estou doente, desprezado, envergonhado, mas eu sei que eu verei a Deus. Eu sei que eu verei a Deus. Eu sei que eu verei o poder de Deus. Não outro, não outro eu, como anseia no meu peito. Eu sonho com essa vitória e eu sei que eu verei. Eu sei. Ele cresceu. Ele perdoou. Ele orou pelos amigos. O sujeito que estava lá sendo criticado, o Senhor falou, vocês vão ter que ir lá pedir oração para o meu servo Jó. Porque Deus vira tudo. Os amigos que estavam pisando e pesando, o Senhor disse, agora, se não forem pedir oração para o meu servo Jó, não tem vitória para vocês, pode ir lá. Deus vira tudo. Deus vira. Deus muda as situações. Por um momento parece que você perdeu, está envergonhado, os inimigos estão triunfando. Mas Deus vira, de repente o inimigo tem que entender, ele precisa de você, ele precisa da tua bênção. Ele olha e tem que admitir, Deus é com aquela pessoa. Deus é com aquela pessoa, porque Deus vira o cativeiro. E eu lhe garanto, eu posso falar isso pelo Espírito Santo de Deus, com 100% de certeza. Por isso disse no início da reunião, que lamento os que perderam essa reunião. Lamento. Deus não vai só restituir o que você perdeu, vai virar o seu cativeiro, como Deus está planejando para você, e os planos dele não podem ser frustrados, muito além, o dobro. Ele vai colocar nas tuas mãos o que você não pediu, e isso não é somente nessa reunião que o Senhor está falando, Ele vem falando isso, Ele vai colocar nas tuas mãos, não somente o que você pediu, mas muito mais, aquilo que você não pediu e nem pensou, porque é bíblico. Jó não pensou certamente que Deus daria a ele o dobro, mas Deus o restituiu em dobro, em todas as áreas, de todas as maneiras. A restauração foi total, não foi só no dinheiro, não. Foi na honra, foi na família, foi na saúde, foi diante de toda a sociedade da época dele. Todos os grandões, os amigos que tinham força, estavam pesando sobre a vida de Jó. E Deus os colocou na dependência de Jó. Deus virou, Deus mudou, e tudo em dobro. Agora, venha aqui para Isaías 61:7. Repete comigo. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Em outra tradução, vamos juntos, com mais força. Em lugar da vergonha, em lugar da vergonha, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dobrada, dupla, ao invés da humilhação. Deus não restituiu dobradamente a Jó? O Senhor está dizendo que Ele vai te restituir. Vai ser porção dupla pelos momentos difíceis, pelos momentos de dificuldade.
Diga comigo, eu devo perseverar contra as pressões. Eu devo perseverar contra todas as pressões. Em nome de Jesus. Vamos ali para Ageu. Todos juntos, vamos juntos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Seja lá o que você está vivendo, o Senhor está te prometendo a glória da última casa, ou da segunda casa, será maior do que a da primeira. O que está vindo para você é muito maior do que você já teve, do que perdeu, se perdeu, é muito maior. Você teve muito, está chegando coisa maior. Você perdeu algo significativo, Deus vai te restituir em dobro. Isso não é promessa da bispa. Isso é promessa de Deus para você. E se nós lermos aqui no 4, diz, ora pois, esforça-te, diz o Senhor. E se eu leio embaixo, e esforça-te, ó todo o povo da terra. Segunda palavra aqui, ó, não temais, assim diz o Senhor. Ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Você talvez hoje, em alguma área da tua vida, não sabe o que vai fazer. Deus é dono do ouro, é dono da prata, e Ele vai te dar uma saída por onde você não imagina. Deus tem algo preparado e vai chegar até você por onde você nunca imaginou. Não imaginou que a saída viria daquele lado e virá para a tua vida. Virá para a tua vida. No nome de Jesus. Volte aqui para Isaías 54, porque alguns já começam a pensar em parar, em retroceder, em enxugar, em parar não sei o quê, e assim vai. Isaías 54, olha o que o Senhor está dizendo aqui para você. Nada de retroceder na fé. Alargue. 54, 2-4, alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você estenderá para a direita e para a esquerda, quer dizer, vai crescer de todos os lados, e seus descendentes desapossarão nações, e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Seja o que for, isso vai ficar no passado. Você vai saber que passou, mas vai virar só um grande testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é para retroceder em nada, não é para abrir mão de nada, pelo contrário, é para avançar ainda mais na fé, alargar a tua tenda, porque o Senhor está dizendo, você vai crescer para a direita e para a esquerda. Não tenha medo que não vai sofrer vergonha, nem humilhação, não vai ser derrotado, vai terminar em dupla honra. Em dupla honra. Em dupla honra. E eu vou dar 2 versículos para você vigiar a sua mente, que é Romanos 8, 6-9. Que eu ainda falava sobre isso. As duas mentes. 6, a mentalidade da carne é morte. Romanos 8, 6. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Nós temos 2 mentes. A da carne e a do espírito. 2 mentes, a da carne e do espírito. Se você cede para a carne, você sabe muito bem onde vai te levar. Só para pensamentos, sentimentos ruins, negativos, incredulidade e fracasso. Se você cede para o espírito, você consegue reagir como Jó. Eu sei. Eu estou no fundo do poço, eu estou com um problema insolúvel, mas eu sei. Eu sei, diga eu sei. De novo, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu verei o poder de Deus.
como anseia no meu peito. Diga, eu sei. Eu sei. De novo, eu sei. Eu sei. Você sabe. Claro que sabe. Você pode estar passando o que for, mas você sabe. Você sabe que Deus não desampara os seus. Você sabe disso. Então você não pode. Olha aqui, ó. A mentalidade da carne é morte. Ela te leva para a direção da entrega. A mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque só pensa no pior. Só sente o pior, só se entrega ao pior. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Deus, não permanece em Cristo. Mas se você tem o Espírito de Deus, você permanece crendo. E permanece crendo. Vem aqui para 2 Coríntios 10, 4 a 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Você pode esquecer. O que é que nós temos batido? Se o problema é espiritual, você vai vencer de forma espiritual. Então, as armas que nós lutamos, que tem poder de nos levar à vitória, elas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas que o capeta cria dentro de nós. Coloca pensamentos. E aqui, ó, eu posso continuar. Destruímos argumentos. E toda pretensão que levanta contra o conhecimento de Deus. O capeta, seus instrumentos, tem argumentos e argumentos. E todo tipo de situação. Para ir contra tudo que Deus fala. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se você não ficar com aquilo que a Bíblia nos ensina e tem te prometido, se você não levar cativo todo pensamento, aqui ó, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Os teus pensamentos, toda vez que vier um pensamento contrário, você tem que brigar e colocar como Jó colocou. Está tudo ruim, está tudo difícil nesse momento, mas eu sei que Deus vai me dar vitória. Eu sei que Ele vai me recompensar. Eu sei que eu vou viver dupla honra. Eu sei que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu sei que é para eu alargar a minha tenda, porque eu vou crescer para a direita e para a esquerda. Eu sei que Ele vai virar meu cativeiro e vai me abençoar dobradamente. Eu sei que Ele vai me justificar. Eu sei. Então, as armas com as quais lutamos não são humanas. Você quer vencer um problema? As armas são espirituais. Você quer vencer batalhas? São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Toda fortaleza que o capeta cria. Ele quer nos fazer acreditar que daquela situação nós não passamos. Daquilo nós não saímos. Nós não somos capazes. Não somos capazes de vencer. E aquilo vai formando uma muralha dentro da pessoa. Quantas pessoas que hoje têm essa muralha e ela não tem trabalhado para demolir, para que isso caia. Para que isso caia. Ela agora já deixou entrar. Que ela chegou num nível que não tem como ela voltar, não tem o que fazer. Mas quando você reage com a fé, e como nós temos batido, você fica com aquilo que você tem aprendido em Deus,
que você sabe que é a verdade que o Senhor tem para você. Quando você reage como Jó, eu sei que não vai ficar assim. Eu sei que o meu Senhor, que o meu Redentor vive, o meu Senhor está vivo, eu estou buscando um Deus vivo. Ele vira tudo, Ele muda tudo, Ele reverte tudo. Agora, mais do que nunca, você vai reagir na fé. Você não vai se submeter a nada que está aqui, que o diabo lança aqui, lança aqui. Você vai se firmar naquilo que você tem ouvido continuamente. Porque hoje o Senhor te faz mais uma vez, Ele traz a você e renova a promessa. E se você crê, você sai daqui, muitos que aqui estão, vão sair com coisas definidas aqui hoje. Vão sair com coisas definidas. Vão sair. E a direção é essa. Você não perdeu, não foi perda de tempo, jamais será. Esperar por Deus, confiar no Senhor. O que você tem plantado nele, você vai ter a restituição na tua vida em abundância. Em abundância. Como eu disse, há momentos na vida que as coisas não parecem justas, que parece até que Deus está contra. E no caso do Jó, nós vimos chateado até com Deus. E às vezes nós vemos pessoas que chegam num ponto que se chateiam até com Deus. Isso não ajuda. Você, ao contrário, você tem que voltar e ficar com aquilo que Deus tem falado, como Jó. Tudo está difícil, parece até perdido, mas eu sei. E eu vou ficar com aquilo que eu sei. Pegue o seu propósito e coloque-se em pé, por gentileza.